Salmo 139, nós vamos ler a partir do versículo 13, diz assim, Salmo 139, 13, Tu criaste cada parte do meu corpo, Tu me formaste na barriga de minha mãe, eu te louvo, porque deve ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Isso é um dos salmos que eu acho demais, né? Assim, na minha imaginação, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Eu fico olhando assim o salmista, ele escrevendo esse salmo na frente de um espelho, né? E ele começa a falar assim, o Senhor criou cada parte desse meu corpo, Tu me formaste desde a barriga da minha mãe, e eu te louvo, porque o Senhor deve ser temido. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Ele estava dizendo assim, tudo isso foi o Senhor que fez? Que maravilhoso, né? E eu acho muito, muito demais isso. Então, você, filho de Deus, filha de Deus, quando você olhar no espelho, pare de olhar se o nariz é um pouco grande, se, né, a cabeça é meio grande, se o cabelo não é do jeito que você queria, olhe e diz, uau, eu vejo que de forma maravilhosa o Senhor criou essa pessoa, olha tudo isso, né? E aí você vai começar a se sentir melhor com você mesmo, você vai começar a perceber que milagre foi a sua geração. Aí ele diz, Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, Tu me vistes antes de eu ter nascido. Querido, depois alguém fala que um bebezinho ali sendo formado não é uma pessoa. Esse salmo é muito claro, está falando de uma pessoa, é uma pessoa que já existe, que Deus sabe tudo a respeito dela. Aí ele diz, os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso é glorioso demais. Vamos orar, Pai. Oramos para que o efeito dessa palavra seja o que está no teu coração. E eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem de nos reunir nesse lugar. Certamente o Senhor tem um propósito maior do que qualquer um de nós, dos nossos melhores sonhadores pode ter. O Senhor tem, Pai, um propósito para essa palavra, que ela não volte vazia, assim como é a sua promessa, mas ela cumpra esse propósito. E eu oro, Pai, que tenhamos um entendimento que vá além da nossa capacidade intelectual, capacidade, Pai, emocional. O Senhor possa invadir o nosso ser com essa palavra tão bendita, Pai, e causar todos os efeitos necessários para a nossa mudança, para a nossa fé, para que possamos ser transformados, segundo a sua palavra, de glória em glória, a sua imagem e semelhança, Pai. Eu creio, Pai, que o seu Espírito está agora comandando, Pai, essa semente ao ser distribuída, lançada em cada coração, e certamente ela vai germinar e vai produzir frutos que glorificam o teu nome. Muito obrigado. Nós cancelamos todo espírito de incredulidade, distração, incapacidade mental, de dispersão. Nós aniquilamos toda a obra maligna desses espíritos que tentam roubar essa semente, e que esse lugar e a nossa vida seja cercados, Pai, pelos teus anjos, nos guardando, nos protegendo, e para que essa semente venha produzir tudo que está no teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, o nome dessa ministração eu coloquei um milagre acessível. O que é um milagre? O dicionário diz que é o ato, o acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Eu não gosto de pegar de surpresa. O que mais? É um acontecimento admirável, espantoso. É fato que causa grande admiração e surpresa. Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. Querido, não é errado, né, a gente dizer que a vida como parte da criação, ela é o maior milagre da humanidade. E ele acontece todos os dias na nossa vida, desde, né, da criação dos tempos, né? Todos os dias esse milagre acontece na nossa vida e vai ser assim até o final da nossa vida. Então, se você é daqueles que reclamam, né, por algum milagre, celebre o seu. Se você está ouvindo essa mensagem, essa pregação, você já é um grande milagre. Então dê um aplauso para você, milagre de Deus. Aleluia.
Saiba, querido, que desde a sua concepção, seu nome é vitorioso. Você nem imagina os milhões, né, e milhões de espermatozoides que disputaram para ser você. Você é um vitorioso. Você foi aquele que o Espírito Santo pegou, sabe? Aquele espermatozoide que o Espírito Santo pagou, falou, é esse. E foi lá e colocou no lugar, falou, porque eu quero você. Então você é aquilo que Deus fez para você ser. Você é um grande vitorioso. De fato, você é um grande milagre. Ô Keller, Silmara, Bel, valeu a profecia lá? Lembrou de tudo? Glória a Deus, amém. Então, olha bem, do nada, Deus trouxe você para esse mundo. E essa é a parte de Deus na sua formação. Essa é a parte, na sua existência. Esse é o seu primeiro e o seu grande milagre. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, por que que eu nasci? Ah, queridos, eu tenho 1 milhão de respostas para essa pergunta, e eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem muitas respostas. Alguns com respostas terríveis que eu já ouvi. Por que que eu nasci? Ah, eu nasci para sofrer. Você já ouviu isso? Nasci, né? Assim a gente ouve, mas tem uns mais animados, que, né, tem muitas respostas boas para isso. São tantas as razões que Deus nos oferece a vida, e eu poderia dizer, né, que essas razões, elas estão somente relacionadas às nossas, muitas vezes a nós mesmos. Pode ser assim até uma das respostas, né, que essas razões estejam relacionadas a nós mesmos, mas existem motivos que faz com que a nossa vida seja muito mais interessante, porque esses motivos é que vão combinar com os planos eternos de Deus para nós. Você quer encontrar um sentido para a sua vida? Encontre alguma coisa que combine com o que Deus quer para a sua vida. E aí você vai caminhar, e você vai andar, você vai, né, investir nisso. E aí você vai encontrar sentido, porque não há nada que Deus abençoa mais, que Deus capacita mais do que buscar um entendimento daquilo que Deus, o sentido da vida que Deus tem para mim. Né? Eu daria essa resposta. Deus escolheu você para que por sua vontade você decida amá-lo. Para mim, essa é uma resposta. Deus me criou para amar Ele, para o amar. Deus me criou para o amar. Porque isso resolve tudo. Se Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos, está relacionado ao amor, amar a Deus e amar as pessoas. Se isso resolve todas as coisas, e Deus me criou para amar, eu encontro sentido e resposta para todas as outras coisas. Então, você foi feito para amar a Deus e para ser uma testemunha viva, um testemunho vivo da sua bondade, um testemunho vivo da sua graça, um testemunho da sua misericórdia. Você, querido, é a semelhança que Deus fez dele. Você já parou para imaginar? E se você se convencer disso, a alegria, o preenchimento que isso dá na sua alma, eu sou a semelhança de Deus. Deus criou coisas maravilhosas. Se a gente olha, né, eu já visitei alguns países, você olha umas coisas, você fica, uau, dá para ficar 3 dias olhando para aquilo sem piscar. Mas você é mais belo do que todas essas coisas, porque você se assemelha ao Criador de todas as coisas. Isso é muito bom. Mas como, pastor? Você pode estar aí perguntando, se todos nós fomos concebidos em pecado, será que, aonde está essa beleza? E aí, querido, eu vejo o nosso segundo maior milagre, a escolha da vida original que Deus fez para nós, que é acessar por minha vontade a vida verdadeira que Deus criou para mim. Ou seja, a restituição do que foi perdido, que é a semelhança com o meu Criador. A vida eterna. Deus não criou a gente para morrer, Deus criou para ser eterno. Se Ele é eterno e eu sou semelhante a Ele, eu preciso acessar esse milagre na minha vida. Deus, Ele determinou os nossos dias aqui na terra. Em Jó 14, no versículo 5, deixa isso bem claro, que nossos dias foram determinados aqui. Então, esses dias, eles precisam, já que eles são determinados nessa carne, esse corpo mortal, eu preciso, querido, encarar isso como uma oportunidade, usar esses dias como uma oportunidade de eu acessar essa verdadeira vida.
Ou seja, essa vida que não pode ser e que não é contada pelo nosso calendário, não. Ainda nós poderíamos escrever essa vida de outra forma, que Deus criou o homem, tendo como modelo a sua própria imagem, que é a semelhança de si mesmo, perfeitamente pleno, sublimemente sábio, belo, porque foi preparado para ser imortal e eterno. É isso que você é. E esse estilo de vida, esse tipo de vida, ainda pode ser acessado mesmo depois do pecado. Você, querido, não foi criado para viver assim, isolado, sabe? Às vezes nós, para viver com aquela, protegido, como assim, num castelo, né? Mas não, você foi criado para viver no Éden, livre. Você é livre para acertar, você é livre para errar. Você é livre, querido, isso é graça da vida. Isso é um grande milagre também, é isso que Deus colocou em nós, a liberdade para a gente fazer o que quer, e o poder que Ele nos dá para escolher o que é bom. E o melhor, querido, nessa prazerosa presença de um Deus que é sempre amoroso, né? Que Ele anela por essa comunhão conosco, Ele anela por isso todos os dias e por toda a eternidade. Você foi feito, eu fui feito para ter comunhão hoje e por toda a eternidade com Ele. Você já pensou, querido, que Deus te fez, Deus nos fez, para andar com Ele todo tempo, todo tempo, todo tempo. Não foi assim no Éden, todo dia Ele estava lá, senta aqui nesse tronco, Adão, vamos conversar, vamos falar, vamos trocar uma ideia. Era assim, essa era a comunhão perfeita de Deus. Deus, Ele deu, querido, a terra para o homem governar. Ele ungiu esse homem para guardar e com zelo essa obra maravilhosa. Na verdade, Deus queria pôr na criação, em toda a criação, o selo do homem. Deus queria a participação do homem. Ele disse, governe, coloque nome, né? Plante. Deus deu ao homem, sabe, assim como Deus estivesse dizendo, eu quero que você participe, vem aqui, eu criei tudo, mas eu quero que você participe disso. Participe, você tem história para contar. Olha, está vendo tudo isso que Deus fez, mas aquele é o elefante, e elefante foi eu que pus o nome. Deus falou para eu pôr o nome. Aquela é a galinha, eu coloquei o nome na galinha. Aquele é o porco, aquele é o passarinho, né, a pomba. Sabe, Deus queria o selo do homem na sua criação. Eu acho isso demais. E assim, querido, permaneceu até o dia da insanidade do homem. Foi assim que aconteceu. Essa era a vontade de Deus. Mas apesar da queda, né, a obra criadora de Deus continua até hoje pela intervenção extraordinária dele mesmo. Deus não desistiu, porque tudo não deu certo lá. Não foi nada que pegou Deus de surpresa. O que eu vou fazer agora? O homem pecou, estou desesperado porque eu não contava com isso. Não foi nada disso. Deus tem planos eternos, e no plano eterno de Deus, Deus já estava intervindo extraordinariamente. O fato, querido, de o ser humano ter nascido de um desejo de Deus, isso indica claramente que Ele nos fez para relacionar com Ele. Você não faria uma coisa para jogar fora. Você não faria nada para nunca mais ter contato. A gente constrói uma casa para morar, compra uma geladeira para desfrutar, uma bicicleta para andar. A gente tem um filho para ter, né, comunhão com Ele, para ajudar, ser ajudado, para ter alegria. Se Deus nos fez, Ele quer caminhar, andar conosco, Ele quer andar conosco todos os dias. Então, querido, se nós nos afastarmos de Deus, o desejo pleno do Criador não se realiza. Olha, querido, que nível de poder que Deus colocou em nós. Deus não vai falar, você tem que andar comigo, porque eu te fiz, se não fosse eu, você não era nada, agora você é meu escravo, tem que andar. Não é assim. Sabe, querido, talvez a única pessoa que pode frustrar o plano de Deus para você, seja você mesmo, o plano de Deus para a minha vida seja eu mesmo. A única pessoa que pode fazer com que o Criador não realize em mim o que Ele quer. Porque Deus tem pensamentos, Deus tem coisas maravilhosas, Ele diz suas palavras para mim,
Deus tem coisas maravilhosas, mas Ele só vai fazer se eu permitir. Eu tenho essa liberdade, Ele me deu isso. Escute isso, queridos. Quando o homem ele se afasta de Deus, ele perde a sua essência. E aí, perdendo a sua essência, ele abre no seu interior um abismo. E esse abismo, querido, ele tem a profundidade de Deus, mas de um Deus que sempre esteve lá. Quando você se afasta de Deus, lá no seu íntimo cria um vácuo, um vazio. E esse vazio é tão profundo, ele é tão grande que só o Deus Todo-Poderoso pode preencher isso aí. Sabe, querido? Para eu dar um exemplo para você, eu vou lá. Você tem o seu estômago e aí você está com a fome lascada e aqui está aquele prato que você mais gosta, delicioso. E sabe, o seu estômago está vazio e você está com aquele prato ali e não come hoje, não come amanhã, e aquele estômago está dizendo, olha, eu sou do tamanho desse prato, come que você vai viver, mas você não coloca aquilo, não preenche aquele vazio, e aquilo vai te dando uma agonia que pode te levar à morte. É isso que aconteceu, querido. Nós, quando nos afastamos de Deus, nós criamos esse vácuo, que é a vida eterna, querido. Aí, esse lugar não pode ser preenchido por nada. É por isso que a humanidade fica correndo atrás de tantas coisas, tantos pecados, tantas coisas erradas, tentando preencher emoção. Deus não preenche emoção, Deus preenche o Espírito, que satisfaz tudo na nossa vida. Quando esse Deus entra nesse lugar, está tudo bem. Está tudo bem. Vem as adversidades, está tudo bem, porque eu sei que Ele está comigo, eu não tenho aquele vazio, essa necessidade, né? Esse problema não consegue ser maior do que aquele que preenche um vazio que possa estar dentro de mim. Agora, preste atenção, querido, nós fomos criados sem a participação da nossa vontade. Mas a vontade de Deus, porque nós, obviamente, nem existimos. Agora, a nossa continuidade depende da nossa vontade. Deus não nos invade. A vida eterna, a vida que Deus gerou para nós por causa do pecado, agora, ela depende da nossa vontade. Antes também, porque Adão e Eva escolheram não mais a vida eterna. Então Deus, fica claro que Deus não nos invade desde a criação. Esse Deus quer nos abraçar, mas Ele espera a nossa permissão. Ele quer nos contemplar, mas Ele aguarda a nossa participação. Mas o ser humano, querido, ele vive resistindo a essa ideia. Deus quer continuar em nós a mesma obra que Ele começou. Deus não mudou o seu plano. Ele quer continuar na nossa vida essa obra que Ele mesmo começou. Como? Por meio do nosso relacionamento com Ele. Por meio desse relacionamento, Deus continua nos criando, amém? Nos aperfeiçoando. Dia após dia, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai moldando. É como se, né, lá em Adão, ele pegou aquele bonecão de barro, e aí era um barro só, um pelotão, pá, e ele começa. Está parecendo comigo? Não, vou esticar aqui, não sei como é que eu poderia desenhar isso no espírito. Então a gente logo fica imaginando. Eu fico imaginando que eu vou chegar no céu, não vou ver um monstro. Se ele assemelha comigo, eu devo ver no mínimo uma pessoa, né? E ele começa a moldar, e ele, uau, que lindo é isso aqui, eu estou vendo que isso é muito bom, e eu vou soprar nele o meu fôlego de vida, e ele assopra, e aquele bonecão de barro se levanta, e uau, ele fala, esse bonecão está só, eu vejo que ele está precisando de alguém, né? E eu vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora. Aí ele pega a costela, olha como que Deus vai trabalhando para satisfazer, para deixar a humanidade feliz, a humanidade plena dele, querido. Aleluia, querido. Então, se Deus continua a nos criar, o primeiro milagre, eu diria, Deus fez sozinho, porém o segundo, Ele conta com você, assim como na criação. Ele, querido, criou, mas deu o zelo, e Ele deu o cuidado ao homem. Mas nós sabemos, o homem falhou, e Ele transferiu a sua responsabilidade
permitindo assim que o inimigo tornasse participante das suas decisões. Agora o homem já não decidia mais sozinho, porque ele permitiu que um inimigo feroz, inimigo de Deus, antes de ser o nosso inimigo, começasse a participar das decisões do homem. E em troca, o homem acabou recebendo em si mesmo a maldição da morte, ou seja, a sua separação de Deus. Sabe o que é a morte, querida? É separar de Deus. Uma pessoa que está aqui nesse mundo, está vivendo, está comprando, comendo, bebendo, se divertindo, mas não tem Cristo no coração, a Bíblia diz que está morta. 1 Coríntios 15, 21 diz, porque assim como por um homem, ou seja, Adão, o primeiro Adão, veio a morte. Então, querido, é maravilhoso e é também incompreensível pensar Deus, Ele contando com o homem, mas isso é verdade, contando com o homem para a sua, para regenerar, para trazer de volta esse processo, essa intenção do coração dele. Então os milagres do Senhor se dão, com ou pela existência e participação do homem, inclusive a escolha da vida e da morte, da escolha da bênção e da maldição, mesmo com o homem caído. Deuteronômio 30, 19 diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que diante de vocês eu coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá um conselho, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então Deus está dizendo, vocês têm o poder de escolher. Eu coloco a vida e a morte e digo, escolha a vida. A vida é melhor. Ele está dizendo, escolha a mim, não a morte. Escolha a mim, não ficar separado de mim. Escolha isso. Deus está nos dizendo, são vocês que escolhem viver ou morrer. Amados, a vida que Deus escolheu para nós, milagrosamente, passa pela minha e pela sua decisão. Não é que eu tenho poder sobre a vida e a morte, mas eu tenho o poder de escolher o que eu quero viver, se eu quero viver ou se eu quero morrer. Então, querido, de certa forma, Deus compartilhou com o homem, poderes sobre a sua própria vida. Deus compartilhou isso conosco. Eu não disse que na criação Deus permitiu que o homem colocasse o selo dele lá. Deus permitiu isso. Pois até na sua própria criação, Deus permite que tenha o selo da minha escolha. E eu vi, querido, uma ilustração muito interessante para a gente entender que não é Deus que faz essa escolha de vida e morte. Eu assim isso não está na Bíblia, tá? Deus pega o peixinho aqui na mão, ele diz, peixinho, eu vou dizer para você, peixinho, aonde é que você vive? Está vendo esse rio, essa água aqui? Esse é o seu habitat. Se você tentar sair fora daqui, peixinho, você vai morrer, porque eu fiz você para isso, e eu fiz isso para você. Então eu vou te colocar aqui, não saia, que se você não sair daí, você vai viver, mas se você sair, você vai morrer. Deus fez a mesma coisa com a gente. Deus nos fez, e Ele disse como é que a gente vive. E se a gente sair desse aquário de Deus, a gente morre, porque o aquário é onde Deus habita. E se a gente sair fora dessa habitação, é como o peixinho que sai fora desse aquário, e ele perde a vida. Vai perder a vida. É simples de entender isso, querido. Mas, querido, viver a vida que Deus quer para nós, não é dizer, eu tenho Deus, eu conheço, eu já ouvi falar de Deus, eu até vou na igreja. Não é isso, querido, não é isso. Não é isso, é muito mais do que isso. É muito mais. Sim, querido, eu entendo que essa nova oportunidade, ela veio tão somente pela vontade de Deus. Foi um favor que nós não merecíamos. Foi o plano perfeito de Deus que destrói todo o argumento humano, executando aí de forma muito assombrosa naquela cruz. Deus nos reconciliou consigo mesmo na morte do Senhor Jesus.
Romanos 5,10 diz que quando éramos ainda inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Então, nós estávamos separados, mas a cruz, aquela obra assombrosa, terrível, nos aproximou de Deus novamente. Porém, nós precisamos entender, querido, que a graça de Deus, que me dá o que eu não mereço, não pode me dar o que eu não quero. A graça que tem o poder para dar para mim, o céu, não me dá se eu não quero. A graça não me empurra Jesus goela abaixo. A graça abre um caminho de poder para o diabo não influenciar na minha decisão de aceitar essa graça. Mesmo na graça, eu tenho participação. Mesmo na graça, precisamos participar. Agora, nós não estamos entregues a esse mundo para a gente ser convencido por esse mundo ou até por nossas vontades, sem essa capacidade de pensar, de refletir, né, naturalmente ou espiritualmente. Nós vivemos refletindo acerca da nossa vida, mesmo aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Senhor, não estão entregues para ser trucidados aí pelo inimigo de jeito nenhum. Efésios 2:2 diz: no passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e das coisas más que vocês faziam contra Deus. Vocês viviam da mesma maneira como o mundo vive e seguiam aquele que governa os poderes espirituais do ar. Ele é o Espírito que agora está influenciando a vida, obrigado, amigão, a vida daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos como eles, procurando satisfazer a nossa natureza pecaminosa. Fazíamos toda a vontade dos nossos corpos e dos nossos pensamentos. E como o resto do mundo, nós também estávamos sujeitos à ira de Deus, pois éramos como eles. Deus, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor por nós é muito grande. Agora preste atenção, querido. Por isso, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu uma nova vida juntamente com Cristo. Vocês foram salvos pela graça de Deus e, como nós somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos reconciliou, assim como ressuscitou a Cristo e nos fez reinar com Ele nos céus. Querido, hoje nós somos guiados ao retorno, à origem, ao plano original. Nós temos o seu Espírito, que é o nosso ajudador. É Ele que nos faz acessar esse maravilhoso milagre da vida eterna. Nós temos a palavra de Deus declarada na Bíblia. Aí o texto continua dizendo ainda: Deus fez isso para que pudéssemos mostrar a incomparável riqueza da sua graça para as gerações futuras. Esta graça é demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação, ela vem de Deus como um presente e não como resultado das obras das obras que alguém fez, para que ninguém se orgulhe. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passássemos a nossa vida fazendo as obras que Ele já tinha preparado para nós. Então, querido, Deus fez tudo isso por nós. E Ele selou essa verdade com o seu Espírito. E esse milagre, ele está acessível a todo aquele que for convencido por essa verdade. Preste atenção, querido, que não é somente aos que desejam, mas é aqueles que perseveram nessa verdade. Não é só aqueles que querem. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas não dá para comprar. Tem esforço que precisa extrapolar um desejo. Senão a gente não vai conseguir. E esse lugar desses milagres, querido, acessíveis de Deus, ele passa pela nossa vontade e por esse movimento do Espírito Santo na nossa vida. E ser sensível, querido, e obediente ao Espírito Santo é que nos garante a vida eterna. Essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Nós temos a sua presença se movendo dentro de cada um de nós. Nós temos, 2 Coríntios 1:22 diz que Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia do que está por vir. Então Ele nos equipa,
Ele nos direciona e Ele nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. É Ele que faz essa obra, para que a gente permaneça na escolha que nós fizemos. Nós agora escolhemos, de uma forma milagrosa, um determinado dia, escolhemos viver a vida eterna. Deus fez um milagre. O milagre é limpar a minha vida, colocar dentro de mim o seu Espírito, que agora começa a falar comigo, me dirigir, começa a me convencer, Ele começa a me ensinar, Ele começa a me lembrar de tantas coisas. Isso é maravilhoso. Então, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem dentro de si o maior poder que um ser humano pode ter. É o Espírito Santo, querido, que nos dirige a um novo caminho, que muda até mesmo o nosso vocabulário, porque nós passamos a ver, querido, que na nossa língua, a Bíblia diz também que há poder, e o poder da vida e da morte está na língua, querido, está lá em Provérbios, depois você confere 18, 21, queridos, o que é essencial em nós, está tão ligado a Deus, que nós não fazemos dimensão, é tudo, querido, e tudo aquilo que está ligado com Deus, vive pelo sobrenatural. A sua vida é um milagre, e você precisa se ver como tal. Você é um milagre diário. Querido, se você não fosse milagre, o diabo eliminaria a sua vida, porque ele quer acabar com você, quer acabar comigo. Então, você é um milagre que precisa ser celebrado a cada instante. Mas a gente precisa escolher viver esse milagre. Todo dia você precisa escolher viver esse milagre, porque uma outra tragédia também está sendo planejada contra a sua vida todo dia. Então eu preciso escolher diariamente o que Deus já escolheu para mim. Eu disse que milagres são coisas de Deus, coisa sobrenatural. Então Deus já te fez um milagre, Ele tem uma vida eterna para você, pronta, está pronta. Você só precisa acessar esse lugar de milagre. Você só precisa tomar posse dessa vida eterna. Ela é milagrosa porque foi Deus que fez. Eu não fiz nada, eu não construí nada. A vida eterna, a vida que nós temos, ela veio de Deus, ela é dele, vai para Ele. Agora, se eu quero viver a eternidade com Ele, eu preciso escolher. Quando Ele diz, escolha a vida para que viva, em Deuteronômio 30:19, Ele nos dá o poder, não de gerar vida, mas de escolher, acessar essa vida criada por Ele a todos nós. Sabe, querido, aquele abismo que eu fiz aqui uma analogia aqui para vocês no início, esse abismo que tem a profundidade de Deus, desse Deus que sempre está lá. Deus não te abandona quando você tira Ele e deixa esse lugar vazio. Ele sempre está lá. Deus não abandonou, Deus sabia que Adão tinha pecado, e Ele voltou lá, e cadê? Eu estou procurando Adão. Aonde você está, Adão? Como se Ele não soubesse. Adão tentando se esconder de Deus, e Deus querendo resolver o problema do pecado deles. É assim com a gente ou não é? Não é isso que nos constrange quando a gente peca? A gente quer correr de Deus, e Deus está nos procurando. Arrependa, porque eu quero entrar, esse é o meu lugar. Você não vai achar nada nesse mundo que ocupe esse lugar, porque esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Sabe, é como se Deus colocasse um trono no seu íntimo, que nada que sentar ali vai resolver o seu problema, o meu problema. Só Ele. É o lugar dEle, é o lugar dEle reinar nas nossas vidas. É o lugar onde nós reinamos com Ele, querido. Nós precisamos escolher acessar essa vida. Sabe, querido, nós precisamos escolher todos os dias, esse abismo, que só Ele pode preencher. Esse milagre é encontrar Deus que preenche esse lugar. Esse milagre, e o início dessa busca nossa, ela precisa acontecer quando nós tomamos a nossa decisão. O início desse milagre vai acontecer quando nós tomamos a nossa decisão de encontrar, de voltar para Ele. Porque nós viemos dEle, nós somos dEle, nós precisamos voltar para Ele. Jesus falou, eu vou e eu estou fazendo morada para vocês. Ele não está fazendo morada para os elefantes, cachorro,
Tem algumas pessoas que já estão orando para o cachorro ir, ele fica. O cachorro se arrebata, gosta tanto do cachorro, que o cachorro vai e eu fico, né? Não, Deus fez para você. O teu cachorrinho não vai morar no céu, né? O céu não tem cachorro, né? Pelo menos eu não vi isso na Bíblia, né? Mas você vai morar no céu, amém? A própria palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra esse imenso cuidado de Deus que Ele tem por toda a sua criação. E especialmente, querido, por cada um de nós, individualmente. Ele cuida de nós. Ele tem um plano maravilhoso para todos nós, querido. Não nos abandonará, né? E que a gente passe a viver essa eternidade com Ele. Então, meu conselho, querido, acesse hoje mesmo esse milagre, o milagre da vida eterna. Amém, queridos? Acesse hoje, não espere amanhã. Amanhã pode ser tarde, amanhã a gente pode não estar mais aqui. Amanhã é amanhã, amanhã não existe, amanhã tudo é novo, tudo é uma surpresa. Só Deus sabe amanhã. E talvez amanhã não teremos outra chance para escolher o milagre da vida eterna. Eu quero que você, pediria por favor, que você curvasse a sua cabeça. E eu quero te dar a oportunidade de acessar hoje essa vida. Aleluia. Aleluia. Comece a falar com Ele. Diga, Espírito Santo, é o Senhor mesmo que está falando comigo. O que eu preciso fazer? Porque eu quero acessar esse milagre. Eu não quero que meus dias terminem naquilo que o calendário humano pode contar. Não, eu quero viver a eternidade. Eu não quero viver a minha eternidade separada do Senhor, porque isso é a morte. Isso é a morte eterna. Você dizer, eu quero viver eternamente, mas nada compensa se isso não for com o Senhor. Deixa eu participar, Deus, desse milagre. Jesus, eu sei que a sua morte foi para que eu tivesse acesso a essa vida abundante que o Senhor prometeu na sua palavra. Ele diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Tudo isso tem a ver, querido, com tristeza, com, aniquilação. Tudo isso tem a ver com tudo que é de mais ruim, com perda, com roubo, com dano, com destruição. Mas no mesmo versículo Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundância. Se fosse automático, querido, Jesus não precisaria fazer o que fez, mas Ele fez isso, o maior milagre naquela cruz, e Ele abriu as portas, o véu se rasgou, para eu acessar esse milagre da vida eterna. Então aquilo que não era permitido ao homem, entrar na presença de Deus, e confessar os seus pecados, e adorá-lo face a face, agora o Senhor Jesus abriu esse caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a porta, é o acesso ao milagre. Eu entrego a minha vida a Ele, Ele me dá o seu Espírito, e o seu Espírito me conduz por esse caminho que é Ele mesmo, a acessar o milagre da vida eterna. Você quer fazer isso hoje, querido? Você quer acessar esse milagre? Você quer pertencer, né, ter o seu nome escrito nesse hall de milagres? Porque há um livro no céu que Jesus escreve o nome daqueles que acessam esse lugar, que declaram esse lugar, que quer esse lugar, que fazer parte desse lugar. Se você quer fazer isso hoje, no seu lugar, levante assim a sua mão, dê um sinal, eu quero isso para a minha vida. Levante a sua mão.